Você já sentiu o peso do tempo? Não o tempo que medimos em relógios, que corre apressado entre um compromisso e outro, mas o tempo profundo, o tempo da própria Terra. Imagine por um instante que toda a história do nosso planeta, desde a sua formação até este exato momento, fosse um livro imenso, com milhares e milhares de páginas. A nossa história, a história da humanidade, desde as primeiras ferramentas de pedra até os arranha-céus e a internet, ocuparia apenas a última palavra da última frase, na última página deste livro colossal. É uma ideia que nos coloca em nosso devido lugar, não é mesmo? Uma pequena vírgula no final de uma epopeia inimaginável. Mas e todo o resto do livro? O que está escrito nas incontáveis páginas que vieram antes de nós? Essas páginas contam a história de mundos que mal podemos conceber, de céus com cores diferentes, de continentes em movimento e de formas de vida tão estranhas que parecem saídas de um sonho. E no capítulo mais longo, mais dominante e talvez o mais espetacular de todos, a Terra não pertencia a nós. Ela pertencia a eles, os dinossauros. Quando pensamos em dinossauros, o que vem à sua mente? Talvez a imagem de um tiranossauro rex com suas mandíbulas poderosas, rugindo em uma floresta tropical. Ou talvez a visão pacífica de um gigante de pescoço longo, um braquiossauro, mastigando tranquilamente as folhas no topo das árvores mais altas. Essas imagens, popularizadas pelo cinema e por livros, são poderosas. Elas nos dão um vislumbre desse mundo perdido. Mas e se essas imagens forem apenas a superfície? E se a realidade dos dinossauros for infinitamente mais complexa, mais rica e mais misteriosa do que ousamos imaginar? A ciência nos deu os ossos, as pegadas fossilizadas, os fragmentos de um quebra-cabeça de 150 milhões de anos. Nós montamos esses ossos, demos nomes a eles e criamos nossas teorias sobre como viviam, como caçavam e como morreram. Mas um esqueleto não nos conta tudo. Um esqueleto é como encontrar a estrutura de aço de um prédio demolido e tentar adivinhar a cor das cortinas, a música que tocava lá dentro ou os sonhos das pessoas que ali viveram. Os fósseis são o eco de uma vida, não a vida em si. Vamos viajar um pouco para trás, não com a velocidade de uma máquina, mas com a calma da imaginação. Vamos tentar sentir o mundo como ele era. O ar, para começar, era diferente, mais denso, com níveis de oxigênio muito mais altos do que hoje. Respire fundo, mentalmente. Sinta esse ar preenchendo seus pulmões, um ar que permitia que a vida florescesse em escalas monumentais. Insetos do tamanho de pássaros, samambaias que se erguiam como árvores. O próprio gigantismo que associamos aos dinossauros talvez só tenha sido possível por causa dessa atmosfera rica e potente. As plantas também eram outras. Esqueça os campos de grama, as flores coloridas que vemos em nossos jardins. A maior parte do reinado dos dinossauros aconteceu em um mundo sem flores. Um mundo de verdes e marrons. Um mundo de coníferas, cicadáceas e samambaias gigantescas, criando uma paisagem quase alienígena aos nossos olhos. O som desse mundo também seria diferente. Não haveria o canto dos pássaros como conhecemos hoje, pelo menos não no início. Haveria o zumbido de insetos gigantes, o coachar de anfíbios primitivos, o som do vento passando por folhas estranhas e, claro, os sons dos próprios dinossauros. Que sons seriam esses? Seriam rugidos, como imaginamos? Ou seriam grunhidos, pios, assobios, ou talvez sons de baixa frequência tão graves que nós mal conseguiríamos ouvir, mas que poderiam ser sentidos como uma vibração no chão, viajando por quilômetros? A verdade é que não sabemos. Os sons não se fossilizam. E o que dizer sobre as cores? Nós pintamos os dinossauros em tons de cinza, verde e marrom por pura convenção, talvez imaginando que eles precisavam de camuflagem. Mas por quê?
A natureza hoje é uma explosão de cores. Pássaros com plumagens iridescentes, sapos com cores de alerta vibrantes, peixes com padrões hipnotizantes. Por que o mundo dos dinossauros seria diferente? Descobertas recentes de fragmentos de pele e penas fossilizadas sugerem que estávamos errados. Alguns dinossauros tinham penas, e essas penas tinham cores. Alguns eram avermelhados, outros tinham padrões de listras e manchas. E se o Tiranossauro Rex não fosse um monstro cinzento, mas sim um predador com uma plumagem extravagante, usada para exibição, para atrair um parceiro? E se os velociraptores, que na verdade eram bem menores do que o cinema mostra e cobertos de penas, caçassem em bandos com cores coordenadas como uma equipe esportiva? A ideia de um mundo pré-histórico, vibrante e colorido muda completamente a nossa percepção. Deixa de ser um mundo primitivo e sombrio para se tornar um reino tão vivo e complexo quanto qualquer ecossistema que conhecemos hoje. Mas a questão mais profunda talvez não seja sobre a aparência deles, mas sobre a sua consciência. Nós os vemos como animais, monstros gigantes guiados puramente pelo instinto de caçar, comer e reproduzir. É uma visão confortável, que nos coloca no topo de uma escada evolutiva. Mas eles reinaram sobre o planeta por um período de tempo que faz a nossa própria existência parecer um piscar de olhos. 150 milhões de anos. Para se ter uma ideia, a espécie humana moderna, o Homo sapiens, existe há cerca de 300 mil anos. Se cada ano fosse 1 centímetro, a era dos dinossauros seria uma estrada de 1.500 quilômetros de comprimento. A nossa história seria uma pequena rua de apenas 3 quilômetros. Será que em todo esse vasto oceano de tempo, a vida no planeta se resumiu a um ciclo simples de instintos? Será que a inteligência, a complexidade social, a comunicação e até mesmo uma forma de cultura não poderiam ter surgido? Pense nos corvos de hoje. Eles são capazes de resolver problemas complexos, de usar ferramentas, de reconhecer rostos humanos e até de guardar rancor. Pense nos elefantes, que demonstram luto por seus mortos, que têm estruturas sociais complexas e uma memória incrível. Pense nos golfinhos, com seus sistemas de comunicação sofisticados. Todas essas são formas de inteligência que evoluíram em linhagens muito diferentes da nossa. Agora, imagine uma linhagem de criaturas que teve milhões e milhões de anos para evoluir em um ambiente estável, com recursos abundantes. Estamos falando dos dromeossauros, a família dos raptores. Eles tinham cérebros relativamente grandes para o tamanho de seus corpos, caçavam em grupo, o que exige comunicação e estratégia. O que se passava dentro daquelas mentes? Seria apenas um cálculo de trajetória para abater uma presa? Ou haveria algo mais? Uma consciência de si mesmo? Uma forma de linguagem, talvez não falada, mas através de posturas, cores e sons? Nós olhamos para um crânio fossilizado e medimos sua cavidade craniana, mas não podemos medir a centelha de pensamento que um dia existiu ali dentro. E essa é a grande questão que fica em aberto. Nós encontramos os ossos de seus corpos, mas e os fantasmas de suas mentes? O que eles poderiam nos contar se pudessem? O que eles pensavam enquanto olhavam para o mesmo sol que nos ilumina hoje, para a mesma lua que vemos no céu noturno? Eles sonhavam, eles sentiam medo, alegria, perda. Talvez a maior descoberta sobre os dinossauros não esteja mais enterrada sob a terra, mas sim escondida atrás do véu de nossas próprias suposições. Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia de um mundo interior, de uma mente dinossauriana. É fácil descartar essa noção porque olhamos para os répteis de hoje, lagartos, crocodilos, tartarugas, e os vemos como criaturas primordiais, governadas por instintos frios e calculistas. Projetamos essa imagem no passado, imaginando os dinossauros como lagartos gigantes. Mas essa comparação é fundamentalmente falha. Os dinossauros não eram lagartos.
Era um grupo de animais completamente distinto, com uma biologia única. Muitos deles, por exemplo, tinham um metabolismo mais rápido, mais parecido com o de pássaros e mamíferos do que com o dos répteis modernos. Eram criaturas de sangue quente ou algo intermediário, o que significa que eram muito mais ativos, mais enérgicos. Uma criatura de sangue quente precisa se alimentar com mais frequência, precisa se mover mais, interagir mais com o seu ambiente. E um cérebro mais ativo geralmente acompanha um corpo mais ativo. Imagine um bando de triceratops se movendo por uma planície pré-histórica. Nós os vemos como tanques de guerra vivos, com seus 3 chifres imponentes e aquela gola óssea maciça protegendo o pescoço. Uma defesa formidável contra predadores. Mas e a vida dentro do bando? Os fósseis nos mostram que eles viviam em grupos, às vezes em grandes manadas, e a vida em grupo nunca é simples, exige uma estrutura social. Haveria um líder, uma matriarca talvez, como nas manadas de elefantes que guiava o grupo para fontes de água e comida? Como eles se comunicavam? Talvez através de sons, como já imaginamos. Mas e a comunicação visual? Aquela gola óssea, que sempre vimos como um escudo, poderia ter outra função. Estudos recentes sugerem que ela era cheia de vasos sanguíneos. Isso significa que o animal poderia bombear sangue para ela, mudando sua cor drasticamente. Imagine um triceratops macho, em uma disputa por território ou por uma fêmea, fazendo sua gola se encher de um vermelho ou azul vibrante, como um outdoor de advertência. Ou talvez um filhote, perdido, usando um padrão de cores específico para chamar a atenção de sua mãe. De repente, aquela estrutura deixa de ser apenas uma armadura e se torna uma ferramenta de comunicação complexa, um outdoor de emoções e intenções. E os gigantes de pescoço longo, os saurópodes, criaturas como o argentinossauro, que eram tão grandes quanto um prédio de apartamentos, pesando até 100 toneladas. Por muito tempo, os cientistas se perguntaram como um animal tão colossal poderia sequer existir. Como seu coração conseguiria bombear sangue até uma cabeça a 20 metros de altura. Como suas pernas aguentariam tanto peso. A biologia por trás desses gigantes é um milagre da engenharia evolutiva. Eles tinham ossos ocos, como os dos pássaros, para reduzir o peso, mas incrivelmente fortes. Tinham um sistema respiratório super eficiente, também semelhante ao das aves, que lhes permitia extrair o máximo de oxigênio daquele ar pré-histórico. Mas pense na vida de uma criatura assim. Eles se moviam lentamente, como ilhas vivas, e precisavam consumir uma quantidade absurda de vegetação todos os dias. Os fósseis de suas pegadas mostram que eles também se moviam em manadas, com os adultos formando um círculo protetor ao redor dos mais jovens. Que tipo de consciência existia dentro daquela cabeça tão pequena, em comparação com o corpo imenso? Seria uma consciência lenta, meditativa, sintonizada com os ritmos da terra, com o crescimento lento das plantas das quais dependiam? Seria uma existência pacífica quase zen, interrompida apenas pela ameaça distante de um grande predador? Nós não sabemos, mas é uma imagem poderosa. A imagem de uma vida em uma escala de tempo e de tamanho que mal podemos compreender. Agora, vamos sair das planícies e entrar nas florestas densas do período Cretáceo. Aqui o jogo é diferente, a vida é mais rápida, mais perigosa. E aqui encontramos alguns dos caçadores mais inteligentes que já caminharam sobre a Terra. Os dromeossauros, ou raptores. Esqueça a imagem dos monstros de 2 metros de altura do cinema. O Velociraptor real era do tamanho de um peru, coberto de penas, e provavelmente caçava pequenos mamíferos e lagartos. Mas seus parentes maiores, como o Utahraptor, eram realmente aterrorizantes. Imagine uma criatura do tamanho de um urso, mas ágil como um pássaro, com uma garra em forma de foice em cada pé, capaz de estripar sua presa com um único chute.
Os fósseis nos dão a anatomia da máquina de matar. Mas o que nos dizem sobre sua mente? O cérebro de um raptor era grande, com lobos ópticos bem desenvolvidos, indicando uma visão excelente, provavelmente estereoscópica, como a nossa, o que lhes dava uma percepção de profundidade perfeita para calcular saltos e ataques. Eles tinham um bom olfato e uma audição aguçada, e o mais importante, eles caçavam em bando. Caçar em bando não é apenas correr na mesma direção. É uma dança complexa de estratégia e comunicação. Requer que um indivíduo entenda o que o outro está fazendo e o que ele vai fazer a seguir. Requer um plano. Talvez alguns membros do bando atuassem como batedores, assustando a presa e a direcionando para uma emboscada onde os outros estariam esperando. Talvez eles usassem sons, pios e chamados específicos para coordenar seus movimentos, como uma equipe de forças especiais. Essa complexidade social sugere uma inteligência que vai muito além do simples instinto. Sugere uma teoria da mente, a capacidade de entender que outros indivíduos têm suas próprias intenções e perspectivas. E isso é um grande salto cognitivo. O que mais eles fariam com essa inteligência? Será que teriam laços familiares fortes? Cuidariam de seus doentes ou feridos? Brincariam entre si para aprimorar suas habilidades de caça, como fazem os lobos e os leões? A imagem de um bando de raptores emplumados se comunicando, planejando e vivendo juntos transforma-os de monstros aterrorizantes em criaturas fascinantes, com uma vida social que talvez fosse tão rica e complexa quanto a de muitos mamíferos que conhecemos hoje. E não podemos nos esquecer do mundo aquático. Os oceanos da era Mesozoica eram dominados por répteis marinhos gigantes que não eram tecnicamente dinossauros, mas compartilhavam o planeta com eles. Pliossauros com mandíbulas maiores que as de um tiranossauro rex, ictiossauros com a forma de golfinhos caçando em alta velocidade e os mosassauros, lagartos marinhos colossais que eram os predadores alfa dos mares. O que esses seres viam nas profundezas escuras do oceano? Como eles navegavam por um mundo sem pontos de referência visuais? Talvez usassem o campo magnético da Terra, como as tartarugas marinhas fazem hoje. Talvez tivessem um sistema de ecolocalização, como os golfinhos, emitindo sons e ouvindo seus ecos para mapear o ambiente. E o que dizer dos céus? Os pterossauros, também não sendo dinossauros, mas seus parentes próximos, dominavam os ares. Desde pequenas criaturas do tamanho de um pardal até o gigantesco Quetzalcoatlus, com uma envergadura de asas de 12 metros, o tamanho de um pequeno avião. Como era a sensação de voar naqueles céus antigos, de planar sobre florestas de samambaias gigantes, de ver manadas de dinossauros se movendo como pequenos pontos lá embaixo. Eles tinham cérebros complexos, necessários para o ato de voar, que exige um processamento de informações incrivelmente rápido e preciso. O ponto é que o mundo dos dinossauros era incrivelmente diverso. Havia milhares de espécies, cada uma adaptada a um nicho específico, cada uma com sua própria biologia, seu próprio comportamento, sua própria forma de experimentar o mundo. Havia dinossauros com bicos de pato que provavelmente se comunicavam com cristas ocas em suas cabeças, que funcionavam como instrumentos de sopro. Havia dinossauros blindados, como o anquilossauro, com uma clava óssea na ponta da cauda, uma arma de defesa devastadora. Havia dinossauros minúsculos, do tamanho de galinhas, que corriam entre as pernas dos gigantes. Cada um deles era uma solução única para o problema da sobrevivência. E cada um deles tinha um cérebro, um sistema nervoso, uma forma de perceber a realidade. Nós tendemos a agrupar todos eles sob o nome dinossauro, como se fossem uma coisa só. Mas isso é como colocar um morcego, uma baleia e um ser humano na mesma categoria e assumir que eles experimentam o mundo da mesma maneira.
O reinado dos dinossauros não foi um único acto longo e monótono. Foi uma ópera com milhares de personagens diferentes, cada um com sua própria história, sua própria canção, e nós só encontramos fragmentos da partitura. O resto, a música em si, se perdeu no tempo, e só podemos tentar ouvi-la com a nossa imaginação. Nós olhamos para a diversidade do mundo dos dinossauros como um vasto catálogo de criaturas exóticas. O blindado, o gigante, o caçador veloz, o voador. Mas vamos, por um momento, deixar de lado essa visão de colecionador e tentar sentir o pulso desse mundo. Todo o ecossistema tem um ritmo, uma cadência. O ritmo do dia e da noite, o ritmo das estações, o ciclo da vida e da morte. Como era o ritmo do mundo mesozoico? Era um ritmo mais lento, mais profundo. Um compasso marcado pelo crescimento de florestas que levavam séculos para amadurecer, pelas migrações de manadas que atravessavam continentes ao longo de gerações, e pela própria vida de criaturas que podiam viver por mais de 100 anos. Nós, com nossas vidas apressadas, vivemos em um ritmo frenético de segundos e minutos. Eles viviam em um ritmo de décadas e séculos. E essa diferença fundamental na percepção do tempo talvez seja uma das chaves para entender a verdadeira natureza de seu mundo. Para entender esse ritmo, vamos começar pelo início. O começo de toda a vida de dinossauro. Um ovo. É uma imagem tão frágil, não é? Um objeto pequeno, oval ou esférico, contendo a promessa de uma vida monumental. Os paleontólogos encontraram ninhos de dinossauros por todo o mundo, e eles nos contam histórias incríveis. Alguns ninhos eram simples buracos cavados na areia, como os das tartarugas marinhas de hoje. Outros eram estruturas complexas, montes de terra e vegetação em decomposição, que funcionavam como incubadoras naturais, usando o calor da matéria orgânica para aquecer os ovos. E a descoberta mais reveladora é que muitos desses ninhos estavam agrupados, formando verdadeiras colônias. Imagine um vale imenso, uma planície alagada, coberta por centenas, talvez milhares de ninhos de hadrossauros, os dinossauros de bico de pato. O ar estaria preenchido com os sons dos pais se comunicando, cuidando de seus ninhos, afastando predadores oportunistas. Isso não soa como o comportamento de um lagarto solitário. Isso soa como uma comunidade. Uma das descobertas mais tocantes nesse sentido foi a de uma espécie que recebeu o nome de Maiasaura, que significa lagarto boa-mãe. Os cientistas encontraram um sítio de nidificação com ovos, filhotes recém-nascidos e jovens, todos juntos. E os ossos dos filhotes nos ninhos tinham as pontas gastas, sugerindo que eles permaneciam no ninho por algum tempo depois de nascerem, sendo alimentados pelos pais. Isso foi revolucionário. Destruiu a velha imagem dos dinossauros, que simplesmente botavam seus ovos e os abandonavam à própria sorte. Em vez disso, pintou um quadro de cuidado parental, de pais que traziam comida para suas crias indefesas, que as protegiam, que investiam tempo e energia em sua sobrevivência. E se havia cuidado, havia também aprendizado. Um filhote de Maiasaura não nascia sabendo quais plantas eram venenosas. Ele aprendia observando sua mãe, seguindo a manada. Ele aprendia as rotas de migração, os locais seguros para beber água, os sons que sinalizavam perigo. Agora, imagine a perspectiva de um desses filhotes, sair da casca de um ovo e encontrar-se em um mundo de gigantes. Um mundo onde as árvores parecem arranha-céus e as pernas de seus próprios pais são como troncos em movimento. Um mundo cheio de sons, cheiros e visões completamente novos. A vulnerabilidade de um dinossauro recém-nascido era extrema. Um filhote de Tiranossauro Rex, por exemplo, nascia com o tamanho aproximado de um gato doméstico. Fofo, talvez, mas também uma presa fácil para qualquer predador de pequeno ou médio porte.
E a partir desse início humilde, ele precisaria passar por uma das transformações mais espetaculares da história da vida. Ele precisaria crescer a uma velocidade espantosa, ganhando quilos todos os dias, durante anos, para atingir o tamanho colossal de um adulto de 12 metros de comprimento e 9 toneladas. Essa fase de crescimento era o período mais perigoso de sua vida. E a sobrevivência não dependia apenas de sorte, mas também de habilidade e, crucialmente, do conhecimento transmitido. Como um jovem T-Rex aprendia a caçar? Será que a mãe o ensinava? Trazia presas feridas para que ele pudesse praticar? Mostrava a ele como usar sua mandíbula poderosa para esmagar ossos? Essas são perguntas para as quais talvez nunca tenhamos respostas definitivas, mas a evidência de vidas sociais complexas sugere que o aprendizado, e não apenas o instinto, desempenhava um papel fundamental. Vamos expandir essa ideia para o mundo sensorial em que esse aprendizado ocorria. Já falamos da visão e da audição, mas e o olfato? O mundo dos dinossauros devia ter uma paleta de cheiros incrivelmente rica e complexa. O cheiro úmido e terroso da vegetação em decomposição no chão da floresta. O aroma resinoso e penetrante das grandes coníferas. Um cheiro que ainda hoje podemos sentir em uma floresta de pinheiros. O cheiro de enxofre vindo de vulcões distantes, uma presença constante na paisagem geológica da época. E, claro, o cheiro dos próprios animais. O cheiro almiscarado de uma manada de herbívoros, um sinal de comida para um carnívoro. O cheiro do sangue que atrairia predadores de quilômetros de distância. Para uma criatura como o Tiranossauro Rex, cujo cérebro tinha bulbos olfativos enormes, o mundo era provavelmente um mapa de cheiros. Ele podia sentir o cheiro de uma carcaça a uma distância incrível ou seguir o rastro de uma presa por dias. Para um herbívoro, o olfato era sua primeira linha de defesa, o alarme que o avisava da aproximação de um predador muito antes que ele pudesse ser visto ou ouvido. Nós, humanos, com nosso olfato relativamente pobre, vivemos em um mundo primariamente visual. Eles viviam em um mundo de aromas, uma dimensão da realidade que mal podemos imaginar. E o toque? Como era a sensação da pele de um dinossauro? Alguns tinham escamas, como os répteis. Outros, agora sabemos, tinham penas. Penas macias e felpudas para isolamento térmico, ou penas longas e complexas para exibição. Imagine um filhote se aninhando sob o corpo emplumado de sua mãe para se aquecer durante uma noite fria. Imagine o toque áspero da pele de um triceratops ou a sensação da couraça óssea de um anquilossauro. E o toque entre eles? Será que demonstravam afeto através do toque, como tantos animais fazem hoje? Esfregando os pescoços, como as girafas, cuidando uns dos outros, removendo parasitas? Os fósseis são silenciosos sobre esses comportamentos íntimos, mas é difícil imaginar milhões de anos de vida social complexa sem alguma forma de interação física que fosse além da agressão e da reprodução. Essa vida sensorial rica, combinada com longas vidas e estruturas sociais, nos leva de volta à questão da consciência e da cultura. Pense nas grandes rotas de migração. Fósseis nos mostram que manadas de dinossauros viajavam por milhares de quilômetros todos os anos, seguindo as estações, buscando pastos mais verdes. Essas rotas não eram aleatórias. Eram caminhos estabelecidos, passados de geração em geração. Como esse conhecimento era transmitido? Era um mapa genético, um instinto cego. Ou os mais velhos guiavam os mais novos, ensinando-lhes o caminho, os pontos de perigo, as fontes de água confiáveis. Se uma matriarca de uma manada de saurópodes, com seus 100 anos de experiência, morresse, parte do conhecimento da manada morria com ela. A ideia de tradições, de conhecimento culturalmente transmitido, é algo que geralmente reservamos para mamíferos superiores e humanos. Mas por quê?
Os ingredientes estavam todos lá: vida longa, cérebros complexos, estruturas sociais e a necessidade de resolver problemas complexos para sobreviver. Talvez o bando de raptores que vivia em um vale tivesse uma técnica de caça única, diferente da de seus primos que viviam na planície costeira. Talvez uma família de triceratops tivesse uma chamada de alarme específica que só eles entendiam. Isso seria uma forma de cultura. Simples, primordial, mas ainda assim, cultura. Ao contemplar essa possibilidade, o mundo dos dinossauros se transforma. Deixa de ser apenas um cenário de monstros lutando pela sobrevivência e se torna um palco de sociedades complexas, de famílias, de aprendizado e de tradição. Torna-se um mundo onde a mente, e não apenas o corpo, estava evoluindo de maneiras fascinantes. Nós nos maravilhamos com o tamanho de seus ossos, mas talvez o aspecto mais extraordinário dos dinossauros fosse a complexidade invisível de suas vidas. Eles dominaram este planeta por um período de tempo que desafia a nossa compreensão, não apenas por causa de sua força bruta ou de suas defesas formidáveis, mas talvez por causa de sua capacidade de se adaptar, de aprender e de cooperar. Eles construíram um império que durou 150 milhões de anos. E fizeram tudo isso sem saber que, acima de suas cabeças, no silêncio escuro do espaço, uma rocha do tamanho de uma montanha estava viajando em sua direção, em uma rota de colisão que mudaria o ritmo da vida na Terra para sempre. Imagine um mundo em seu auge, um ecossistema perfeitamente afinado, como uma orquestra que tocou a mesma sinfonia por milhões de anos, aprimorando cada nota, cada movimento, a cada nova geração. O final do período Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, era exatamente isso. Era o ápice do império dos dinossauros. A evolução havia tido um tempo quase infinito para experimentar, para esculpir formas de vida em um equilíbrio complexo e deslumbrante. As plantas com flores, uma novidade relativa na longa história do planeta, haviam se espalhado, adicionando cores e aromas a um mundo antes dominado por verdes e marrons. Abelhas primitivas zumbiam de flor em flor, um som novo na antiga paisagem sonora. Pequenos mamíferos, nossos ancestrais distantes, corriam pelas sombras, vivendo suas vidas apressadas sob os pés dos gigantes, como se fossem os bastidores de um grande espetáculo. Mas o palco, sem dúvida alguma, pertencia aos dinossauros. Eles eram os mestres indiscutíveis deste mundo. Vamos nos transportar para um dia específico, o último dia de normalidade. O sol se levanta sobre o que hoje é a América do Norte, lançando uma luz dourada sobre uma planície exuberante. Uma manada de edmontossauros, grandes dinossauros de bico de pato, se move lentamente, seus chamados graves e ressonantes ecoando pelo ar da manhã. Perto dali, uma família de triceratops pasta tranquilamente. Os filhotes brincando de dar chifradas uns nos outros sob o olhar atento dos adultos. Nos céus, um Quetzalcoatlus, com sua envergadura majestosa, desliza sem esforço nas correntes de ar quente, seus olhos aguçados procurando por qualquer sinal de carcaça no chão. Em uma linha de árvores à beira da planície, um tiranossauro rex descansa. Ele não está caçando. Sua barriga está cheia. Ele simplesmente observa seu reino, o ar entrando e saindo de seus pulmões poderosos, cada respiração um testemunho de seu poder, de sua posição no topo da cadeia alimentar. Tudo está como deveria ser. O ciclo da vida, a dança entre predador e presa, a lenta passagem do tempo. Havia algo no céu, uma pequena diferença que talvez apenas o olhar mais aguçado de uma criatura noturna pudesse ter notado nas últimas semanas. Uma nova estrela que não pertencia a nenhuma constelação conhecida. Uma estrela que parecia ficar um pouco mais brilhante a cada noite. Mas o que é uma estrela a mais para um mundo que não tem astrônomos?
Para as criaturas da Terra, o céu era apenas um teto, um pano de fundo para a vida real, que acontecia aqui, no chão. Nenhuma delas, do menor inseto ao maior dinossauro, poderia saber que aquela luzinha inofensiva era, na verdade, uma sentença de morte. Era um mensageiro cósmico, uma rocha com mais de 10 quilômetros de diâmetro, viajando a uma velocidade de 70 mil quilômetros por hora. E seu destino final era um ponto específico no raso Mar Azul, do que hoje chamamos de Golfo do México. O dia continua. O sol atinge seu ponto mais alto no céu. O calor faz o ar tremer sobre a planície. A vida segue seu curso inalterado, como fez por incontáveis milênios. E então, acontece. Não há aviso, não há som de aproximação, pois o objeto se move muito mais rápido que a velocidade do som. A primeira coisa é a luz. Imagine o sol. Agora imagine 1000 sóis explodindo no céu ao mesmo tempo. Uma luz branca, ofuscante, impossível, que apaga todas as sombras e queima a retina de qualquer criatura que estivesse olhando naquela direção. Por um instante, o mundo inteiro fica em silêncio, paralisado por esse flash de luz divina e terrível. E então, o som chega. Mas não é um som comum. É uma onda de choque, uma explosão tão colossal que gera um rugido que daria a volta ao mundo várias vezes. É um barulho que não é apenas ouvido, mas sentido nos ossos, no peito, uma pressão que esmaga os pulmões. E junto com o som, a terra começa a tremer, não como em um terremoto normal. É um tremor global. O impacto da rocha na crosta terrestre liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. O chão se levanta em ondas, como a superfície de um oceano. Árvores são arrancadas pela raiz. Montanhas desmoronam. O próprio conceito de chão firme deixa de existir. Para as criaturas que estavam a milhares de quilômetros de distância, como o nosso Tiranossauro Rex na planície, a experiência é de puro caos e confusão. Ele é jogado no chão pela violência do tremor. Ao seu redor, os herbívoros entram em pânico, correndo sem direção, enquanto a terra se abre em fendas sob seus pés. Mas o pior ainda estava por vir. Do local do impacto, uma onda de calor se expande para fora em todas as direções, viajando quase à velocidade da luz. É uma parede de ar superaquecido, uma radiação térmica intensa que incinera tudo em seu caminho. As florestas secas entram em combustão espontaneamente. A pele de qualquer animal exposto é queimada instantaneamente. A temperatura do ar sobe centenas de graus em questão de minutos. O mundo se transforma em um forno. Para muitas criaturas, a morte foi instantânea, um fim rápido e misericordioso em meio ao apocalipse. Elas simplesmente se transformaram em cinzas, antes mesmo de entenderem o que estava acontecendo. Nos oceanos, o caos era de outra natureza. O impacto no mar raso vaporizou trilhões de litros de água e escavou uma cratera com quase 200 quilômetros de diâmetro. Essa perturbação gerou uma onda, um tsunami. Mas não um tsunami como os que conhecemos, uma mega tsunami. Uma parede de água com centenas de metros de altura, talvez mais de 1 quilômetro, que viajou pelo oceano a uma velocidade de um avião a jato. Quando atingiu as costas dos continentes, varreu o interior por centenas de quilômetros, afogando tudo, arrastando florestas inteiras e incontáveis animais de volta para o mar. O reino dos mosassauros e dos pliosauros foi virado de cabeça para baixo, um turbilhão de água, lama e destroços. E como se tudo isso não bastasse, o material ejetado pelo impacto, trilhões de toneladas de rocha pulverizada, poeira e fuligem, foi lançado para a atmosfera e até mesmo para o espaço. E o que sobe tem que descer. Pequenos pedaços de rocha derretida, chamados esférulas, começaram a chover de volta sobre a Terra. Ao reentrarem na atmosfera, eles se aqueceram pela fricção, transformando o céu inteiro em uma grelha incandescente. Por horas, o céu não era azul,
nem preto. Era vermelho, como um braseiro gigante cozinhando a superfície do planeta. Os incêndios que já haviam começado com a onda de calor inicial agora se tornavam globais, alimentados por essa chuva de fogo. O mundo estava queimando. Em apenas algumas horas, o paraíso verde e azul que existia há milhões de anos foi transformado em um inferno de fogo, terremotos e tsunamis. O auge do império dos dinossauros se tornou sua pira funerária. Mas o evento principal, a explosão, o fogo, a inundação, era apenas o primeiro ato dessa tragédia global. Para os poucos sortudos, ou talvez azarados, que sobreviveram a esse ataque inicial, escondidos em tocas, em cavernas ou nas profundezas do oceano, o pior ainda estava por vir. Pois o verdadeiro assassino não foi o barulho ou o calor. Foi o que veio depois. O subproduto de toda essa destruição. A poeira dos continentes pulverizados. A fuligem das florestas queimando em todo o mundo. Toda essa matéria subiu para a estratosfera, onde as correntes de ar a espalharam rapidamente, envolvendo o planeta inteiro em um véu espesso e escuro. Lentamente, mas de forma inexorável, a luz do sol começou a diminuir. O céu vermelho de fogo deu lugar a uma escuridão opaca e sufocante. O dia se transformou em um crepúsculo perpétuo. E então, o crepúsculo se transformou em noite. Uma noite que não duraria 12 horas. Uma noite que duraria anos. O sol, a fonte de toda a vida, a energia que alimentava as plantas, que aquecia o mundo, havia sido apagado. A grande orquestra da vida foi silenciada. E no silêncio e na escuridão que se seguiram, um novo mundo começou. Um mundo frio, sombrio e faminto. O verdadeiro teste de sobrevivência estava apenas começando. O fogo se foi. O rugido da terra se acalmou, tornando-se um tremor baixo e constante, o suspiro exausto de um planeta ferido. As ondas gigantescas recuaram para o oceano, deixando para trás uma paisagem irreconhecível, um cemitério de lama e destroços a quilômetros da antiga linha da costa. Por um breve momento, houve silêncio. Um silêncio profundo, pesado, como o mundo nunca havia conhecido. E então, algo novo começou a cair do céu. Não era a chuva de fogo de antes. Era uma neve lenta e silenciosa. Uma neve negra. A fuligem das florestas do mundo inteiro, que queimaram como uma única pira funerária, subiu para a estratosfera e agora retornava, cobrindo a terra devastada com um manto de cinzas. A neve negra caía sobre os corpos carbonizados de gigantes, sobre as árvores caídas, sobre os rios entupidos de lodo. Ela cobria tudo com uma mortalha de um cinza uniforme, silenciando os últimos ecos de cor de um mundo que um dia fora vibrante. E com a escuridão veio o frio. O sol, aquela presença constante e doadora de vida, era agora apenas uma memória. A espessa nuvem de poeira e fuligem na atmosfera era um escudo impenetrável, bloqueando quase que completamente a sua luz e o seu calor. O planeta, que por milhões de anos fora uma estufa tropical, começou a esfriar e a esfriar rapidamente. As temperaturas globais despencaram. Em latitudes que nunca haviam conhecido nada além de um calor úmido, a geada começou a se formar durante as longas noites. A água nos lagos rasos começou a congelar nas bordas. Para as criaturas que sobreviveram ao impacto inicial, este foi um choque de uma natureza totalmente diferente. Elas não estavam preparadas para o frio. Seus corpos, adaptados a um clima quente e estável, não tinham a proteção necessária. O mundo não estava apenas escuro, estava se tornando um congelador. Para as plantas, a escuridão foi uma sentença de morte imediata. A fotossíntese, o milagre químico que transforma a luz do sol em vida, parou. As folhas que não foram queimadas murcharam e caíram. As grandes florestas de coníferas e samambaias, os pulmões do planeta, morreram de pé, tornando-se uma floresta de esqueletos cinzentos sob um céu
permanentemente nublado. Nos oceanos, a história foi a mesma. O fitoplâncton, as minúsculas algas que formam a base de toda a vida marinha, pereceu na escuridão das águas superficiais. A fonte de energia do mundo, a bateria que mantinha todo o ecossistema funcionando, havia sido desligada. E com o colapso dos produtores, o colapso dos consumidores era inevitável. A fome começou a se espalhar pelo planeta. Imagine os grandes herbívoros que sobreviveram. Uma manada de triceratops, talvez, que encontrou abrigo em um vale profundo, protegida da pior parte da onda de calor. Eles emergem para este novo mundo de crepúsculo. O instinto os impele a procurar comida. Eles procuram pelas samambaias e cicadáceas, que sempre foram sua fonte de sustento, mas encontram apenas plantas mortas, cobertas de cinzas, sem qualquer valor nutritivo. Desesperados, eles tentam comer a casca das árvores, arrancando-a com seus bicos poderosos. Mas não é o suficiente para sustentar seus corpos imensos. Semana após semana, eles se tornam mais fracos. Os ossos começam a aparecer sob a pele coriácea. Os filhotes, que precisam de muita energia para crescer, são os primeiros a perecer. Os adultos tropeçam por esta paisagem fantasmagórica, seus chamados de angústia ecoando no ar frio e parado, até que, um por um, eles também caem, seus corpos maciços se tornando apenas mais uma parte da paisagem cinzenta. O último triceratops do mundo não morreu em uma batalha épica com um tiranossauro. Ele morreu de fome, sozinho, em um mundo silencioso e escuro. E quanto aos carnívoros? Para eles, o início do pós-impacto pode ter parecido uma época de abundância. Havia carcaças por toda parte, os corpos das vítimas do impacto, do fogo, dos tsunamis. Para um tiranossauro rex sobrevivente, era um banquete, mas era um banquete que não duraria. A carne apodrece e, mais importante, não havia reposição. Com a morte dos herbívoros, a fonte de alimento dos carnívoros desapareceu. O rei dos dinossauros foi reduzido a um mero necrófago, vasculhando os restos em decomposição de seu antigo reino. Mas mesmo os restos acabaram. E então, o grande caçador, o ápice de milhões de anos de evolução predatória, também enfrentou a fome. Uma criatura de 9 toneladas precisa de uma quantidade colossal de energia para se manter viva. Sua maior vantagem, seu tamanho e força, tornou-se sua maior fraqueza. Vemos sua imagem como um monstro de poder invencível, mas em seus últimos dias, o T-Rex era uma criatura patética, um gigante enfraquecido vagando por um cemitério, caçando sombras em um mundo onde não havia mais presas. Sua linhagem, que dominou o topo da cadeia alimentar por tanto tempo, terminou não com um rugido, mas com o gemido silencioso da inanição. Como se a escuridão, o frio e a fome não fossem suficientes, o próprio céu se tornou venenoso. O impacto do asteroide não apenas levantou poeira, ele vaporizou rochas ricas em enxofre. Esse enxofre na atmosfera misturou-se com a água, formando ácido sulfúrico. O que começou a cair do céu não era mais uma neve negra, mas uma chuva ácida. Uma chuva corrosiva que queimava as folhas mortas, que envenenava as fontes de água que ainda restavam, que alterava a química dos oceanos em uma escala global. Lagos e rios que antes fervilhavam de vida tornaram-se estéreis. Os corais dos mares rasos se dissolveram. As criaturas com conchas de carbonato de cálcio, como os amonites, foram dizimadas. O planeta não estava apenas morrendo de fome, estava sendo envenenado por dentro. Este foi o fim do reinado dos dinossauros. Uma dinastia de 150 milhões de anos, varrida do mapa em um piscar de olhos geológico. Sua especialização, seu gigantismo, sua adaptação a um mundo estável e rico em energia, tudo isso se tornou um passaporte para a extinção quando as regras do jogo mudaram tão drasticamente. Mas a vida, como um todo, não acabou.
Nos cantos mais escuros e esquecidos deste mundo em ruínas, a sobrevivência estava tomando uma forma diferente. Não era sobre ser grande, ou forte, ou rápido. Era sobre ser pequeno, ser adaptável, ser discreto. Enquanto os gigantes caíam, a vida continuava debaixo da terra. Em tocas, protegidos do frio, da chuva ácida e do caos da superfície, nossos ancestrais mamíferos tremiam na escuridão. Eles eram pequenas criaturas, não maiores que um rato. Para eles, a escuridão não era uma novidade. Eles já eram animais noturnos, adaptados a um mundo sem luz. Seu tamanho pequeno significava que precisavam de muito menos comida para sobreviver. E sua dieta era flexível. Eles podiam comer sementes, raízes, insetos, vermes, qualquer coisa que pudessem encontrar no solo coberto de cinzas. A morte das florestas, para eles, significava a abundância de madeira em decomposição, que, por sua vez, alimentava uma explosão na população de fungos e insetos, que se alimentavam de matéria morta. Enquanto o mundo acima morria, o mundo do subsolo prosperava. Nos rios envenenados, algumas criaturas também resistiram. Crocodilos e tartarugas, com seu metabolismo lento de sangue frio, podiam passar meses sem comer. Podiam entrar em um estado de hibernação, esperando que as condições melhorassem. E a vida na água doce, embora severamente impactada, se recuperou mais rápido do que a vida em terra. E no ar, os pterossauros gigantes desapareceram. Mas uma linhagem de dinossauros sobreviveu. Pequenos dinossauros emplumados que já haviam desenvolvido a capacidade de voar. Os ancestrais dos pássaros. Sua capacidade de voar lhes permitia cobrir grandes distâncias em busca de raras fontes de alimento. Seu pequeno tamanho e metabolismo rápido lhes davam uma vantagem no mundo frio. Eles eram os últimos dinossauros, os únicos herdeiros de um império perdido. O grande filtro da extinção havia feito seu trabalho. Não foi um evento que matou aleatoriamente. Ele selecionou ativamente contra os grandes e especializados, e a favor dos pequenos e generalistas. O longo inverno de impacto durou anos, talvez décadas. Lentamente, muito lentamente, a poeira na atmosfera começou a assentar. Um raio de sol fraco perfurou as nuvens pela primeira vez em uma geração e encontrou um mundo transformado. Um mundo silencioso, vazio. Os tronos dos reis estavam vagos. O palco estava limpo. O império dos gigantes havia se tornado pó e memória, uma camada de rocha escura no registro geológico do planeta. E das tocas, das sombras, os pequenos sobreviventes começaram a emergir, piscando sob a luz de um sol que eles mal conheciam, para herdar uma terra vazia e cheia de promessas. Um novo capítulo na história da vida estava prestes a começar. Imagine acordar em um mundo completamente silencioso. Não o silêncio pacífico de uma floresta adormecida, mas um silêncio vazio, pesado. O silêncio de uma casa abandonada. Para os sobreviventes que emergiram de suas tocas e esconderijos após o longo inverno, o mundo devia parecer exatamente assim. Onde antes havia o som constante da vida, os chamados graves dos herbívoros, o farfalhar nas moitas, o zumbido de insetos gigantes, agora havia nada. Apenas o som do vento soprando sobre uma paisagem desolada e cinzenta. O sol estava de volta, mas era um sol pálido, brilhando sobre um planeta fantasma. Os gigantes se foram. Seus ossos, embranquecendo sob a luz fraca, eram os únicos monumentos de um império que havia governado por um tempo que a mente mal pode conceber. O planeta era uma tela em branco. E a vida, tenaz e resiliente, estava prestes a começar a pintar novamente, mas com cores e formas completamente novas. A primeira forma de vida a retornar em massa não foi um animal, mas uma planta, uma samambaia. Em todo o mundo, os geólogos encontram, logo acima da camada de rocha que marca o impacto, uma camada fina e distinta que é quase inteiramente composta por esporos de samambaia.
ficou conhecido como o Pico da Samambaia. Imagine a cena. A luz do sol, mesmo que fraca, finalmente consegue atravessar a névoa. O solo, fertilizado pelas cinzas de um mundo queimado, está pronto. E as samambaias, plantas pioneiras, oportunistas, são as primeiras a responder. Seus esporos, capazes de viajar longas distâncias pelo vento e de permanecer dormentes por anos, germinaram e cresceram com uma velocidade explosiva. Em poucos anos, as planícies cinzentas e as encostas das montanhas estavam cobertas por um tapete verde e monótono de samambaias. Era a primeira cor a retornar ao mundo, um sinal frágil, mas insistente, de que a vida ainda estava lá. Era uma floresta estranha e temporária, sem a diversidade de antes, um mundo de um único tom de verde. Para os pequenos mamíferos que sobreviveram, nossos ancestrais, este mundo de samambaias era um novo começo. Eles eram criaturas do crepúsculo, acostumados a viver nas sombras, a evitar os pés e as mandíbulas dos dinossauros. Por 150 milhões de anos, eles viveram nos bastidores da história. Sua evolução foi contida, limitada a formas pequenas e noturnas. Eles não podiam competir, mas agora os competidores haviam desaparecido. De repente, não havia mais um tiranossauro para caçá-los. Não havia mais um anquilossauro para disputar as plantas rasteiras. O dia, que antes era o território do perigo, agora estava aberto. E pela primeira vez em sua longa história, nossos ancestrais puderam sentir o calor do sol em suas peles sem medo. Foi um momento de libertação. O equivalente evolutivo de um prisioneiro que passou a vida inteira em uma cela escura e de repente se vê em um campo aberto e ensolarado. O que você faria com tanta liberdade? Com um mundo inteiro de possibilidades à sua frente? A evolução, que antes estava restrita, agora explodiu em um frenesi de criatividade. Pense em todos os papéis que os dinossauros desempenhavam no antigo ecossistema. Havia o grande herbívoro que comia as folhas do topo das árvores. Havia o herbívoro médio que comia arbustos. Havia o pequeno herbívoro que comia plantas rasteiras. Havia o grande predador do topo da cadeia. Havia os predadores menores e mais ágeis. Havia os necrófagos que limpavam as carcaças. Cada um desses empregos no ecossistema agora estava vago. E os mamíferos, com sua adaptabilidade, começaram a preencher essas vagas. Nos milhões de anos que se seguiram, aquela pequena criatura parecida com um musaranho começou a se diversificar de maneiras espetaculares. Alguns começaram a crescer, tornando-se os primeiros grandes herbívoros mamíferos, comendo as plantas que cresciam nas florestas em recuperação. Outros se tornaram predadores, desenvolvendo dentes afiados e garras para caçar os novos herbívoros. Alguns subiram nas árvores, dando origem aos primatas. Outros retornaram à água, evoluindo para se tornarem as primeiras baleias. O roteiro da vida estava sendo reescrito, e os mamíferos eram os novos protagonistas. Mas e as mentes desses novos senhores do mundo? Será que a queda dos dinossauros permitiu não apenas uma explosão de formas corporais, mas também uma explosão de consciência? O cérebro de um mamífero é estruturalmente diferente do de um réptil. Possui um neocórtex muito mais desenvolvido, a parte do cérebro associada ao pensamento complexo, à linguagem, ao raciocínio espacial e à consciência. Durante o reinado dos dinossauros, talvez essa capacidade cerebral complexa não fosse uma grande vantagem. Ser pequeno e discreto era mais importante. Mas no novo mundo, com ecossistemas se tornando cada vez mais complexos, a inteligência tornou-se uma ferramenta de sobrevivência poderosa. A capacidade de aprender, de se adaptar a novos alimentos, de desenvolver estratégias de caça mais sofisticadas, de formar laços sociais mais fortes. Tudo isso deu aos mamíferos uma vantagem. Isso nos leva a uma questão intrigante. E se os dinossauros não tivessem sido extintos?
se aquele asteroide tivesse errado seu alvo por alguns milhares de quilômetros, passando inofensivamente pela Terra, o que aconteceria? Os mamíferos teriam permanecido para sempre como pequenas criaturas noturnas. Nós, humanos, existiríamos? Provavelmente não. Nossa linhagem só pôde florescer porque o caminho foi limpo para nós. Mas e os próprios dinossauros? Eles continuariam evoluindo por mais 66 milhões de anos. O que eles teriam se tornado? Lembre-se dos dromeossauros, os raptores, com seus cérebros relativamente grandes, comportamento de caça em bando e complexidade social. Eles já tinham os ingredientes para uma inteligência avançada. Se tivessem mais 66 milhões de anos para evoluir, em um planeta estável, o que poderia ter surgido? Alguns cientistas já brincaram com essa ideia. Eles propuseram a hipótese de um dinossauroide, uma criatura que poderia ter evoluído de um dinossauro como o Troodon, que tinha um dos maiores cérebros em proporção ao corpo. Com o tempo, essa criatura poderia ter desenvolvido uma postura mais ereta para liberar as mãos, que já eram ágeis para manipular objetos. Seus olhos grandes e voltados para a frente já lhe davam uma visão estereoscópica. Seu cérebro poderia ter continuado a crescer, desenvolvendo a capacidade de usar ferramentas, de criar uma linguagem complexa, de formar uma cultura. É um exercício de ficção científica, claro, mas nos força a questionar nossa própria arrogância. Nós nos vemos como o ápice inevitável da evolução, o único resultado possível para a vida inteligente. Mas talvez a inteligência não seja um caminho único. Talvez, em um mundo alternativo, uma civilização de seres reptilianos, descendentes dos dinossauros, estivesse agora olhando para as estrelas, se perguntando se existiria vida em outros planetas. Talvez eles olhassem para os pequenos mamíferos peludos que corriam em suas florestas da mesma forma que nós olhamos para os esquilos em nossos parques. Uma forma de vida interessante, mas secundária. A história da vida na Terra poderia ter sido completamente diferente. Nós somos, em um sentido muito real, os filhos de um desastre cósmico. Nossa existência é o resultado de um acaso, de uma rocha que fez uma curva certa no espaço, há muito tempo. Essa percepção muda a forma como olhamos para os fósseis. Um esqueleto de Tiranossauro Rex em um museu deixa de ser apenas o monstro de um mundo perdido. Ele se torna o fantasma de uma possibilidade, o representante de uma linhagem que quase chegou lá, quase. Ele nos lembra que o domínio nunca é permanente, que a vida é frágil e que o universo é indiferente. E nos lembra que os dinossauros, de certa forma, ainda estão conosco. Olhe para um beija-flor pairando no ar, para um corvo resolvendo um problema, para uma águia mergulhando para pegar sua presa. Eles são dinossauros, dinossauros aviários, a única linhagem que sobreviveu ao apocalipse. Eles carregam em seu sangue, em seus ossos ocos, em suas penas, a herança de um império. Cada vez que um pássaro canta do lado de fora da sua janela, você está ouvindo o eco distante de um mundo que se foi. Eles são uma ponte viva para aquele tempo profundo, um lembrete de que o passado nunca está realmente morto. Ele apenas muda de forma, se adapta e continua. A história dos dinossauros não terminou com um ponto final. Ela terminou com uma vírgula, e os pássaros são a continuação da frase. Nós somos apenas uma outra frase, em uma outra página, que só pode ser escrita porque a página anterior foi virada de forma tão violenta. E assim, aqui estamos nós. 66 milhões de anos depois, em um mundo moldado pela ausência. Vivemos sobre um cemitério de impérios. Cada pedaço de carvão que queimamos para gerar energia, cada gota de petróleo que extraímos das profundezas da Terra, é luz solar antiga, a energia de plantas e plâncton que floresceram sob o olhar dos dinossauros, comprimida e transformada pelo tempo profundo.
A arquitetura do nosso mundo moderno é construída sobre os fantasmas do deles. É uma ideia vertiginosa, não é? A de que o fantasma de uma samambaia gigante, devorada por um triceratops há 100 milhões de anos, pode, de certa forma, estar agora ajudando a acender a luz do quarto onde você está. O passado não está apenas para trás. Ele está debaixo dos nossos pés, está no ar que respiramos, está entrelaçado na própria estrutura da nossa existência, de maneiras que raramente paramos para pensar. Nós olhamos para a nossa própria civilização, com nossas cidades, nossa tecnologia, nossa arte, e nos sentimos permanentes. Sentimos que somos o ponto final da história, o objetivo para o qual toda a evolução estava caminhando. Mas a história dos dinossauros nos oferece uma lição de humildade profunda e necessária. Eles eram, em todos os sentidos, um sucesso. Um sucesso que durou por um período de tempo que torna toda a história humana uma anedota fugaz. Eles se adaptaram, se diversificaram, sobreviveram a mudanças climáticas, a erupções vulcânicas e a incontáveis outros desafios. Eles eram os mestres da sobrevivência. E, no entanto, eles se foram. Não por uma falha própria, não por uma fraqueza inerente, mas por um acidente cósmico. Uma rocha vinda do espaço, um evento aleatório e brutal, reescreveu o livro da vida sem pedir permissão. Isso nos mostra que o universo não joga favoritos. O controle é uma ilusão. A permanência é um mito. Essa percepção pode ser assustadora, mas também pode ser libertadora. Se a nossa existência é o resultado de uma contingência tão improvável, de uma catástrofe que limpou o caminho para nós, isso não torna cada momento da nossa vida, cada respiração, algo incrivelmente precioso? Vivemos no intervalo, no capítulo que só pôde ser escrito porque o capítulo anterior teve um final tão abrupto. E o que estamos fazendo com este tempo que nos foi dado? Os dinossauros reinaram por 150 milhões de anos, e a principal mudança que causaram no planeta foi através de sua própria existência biológica. Nós, em apenas 200 anos de era industrial, estamos alterando o clima, os oceanos e a atmosfera em uma escala e velocidade que rivalizam com alguns dos grandes eventos geológicos do passado. Estamos, de certa forma, nos tornando o nosso próprio asteroide. A história deles é um eco, um aviso sussurrado através das eras, um lembrete de que mesmo os reinos mais poderosos podem cair. Mas vamos voltar, por um último momento, para o mundo deles, para além da ciência dos ossos e das camadas de rocha. Vamos voltar para o mistério. Apesar de tudo o que aprendemos, o que realmente sabemos é uma fração minúscula do que foi perdido. Nós montamos os esqueletos, mas não podemos ouvir as canções que eles cantavam ao amanhecer. Encontramos os ninhos, mas não podemos sentir o vínculo entre uma mãe, Maiasaura, e seu filhote. Medimos as cavidades cranianas, mas não podemos saber os pensamentos que passavam por trás daqueles olhos. Será que eles sentiam admiração? Será que um dinossauro já parou em uma clareira simplesmente para observar um pôr do sol, sentindo algo que poderíamos vagamente reconhecer como beleza? Será que eles sentiam a dor da perda de um companheiro de bando? Será que tinham pesadelos? Nós os reduzimos a monstros e máquinas de sobrevivência, porque é mais fácil para nós compreendermos. Mas a natureza raramente é tão simples. A vida, em todas as suas formas, é complexa, cheia de nuances e de profundezas que muitas vezes nos escapam. A busca por entender os dinossauros é, em última análise, uma busca por nós mesmos. É um exercício de imaginação, uma tentativa de estender nossa empatia para além do humano, para além do tempo. Cada nova descoberta, cada osso encontrado por um paleontólogo em um deserto poeirento é uma nova peça neste quebra-cabeça impossível. E o quebra-cabeça nunca estará completo.
E talvez seja isso que o torna tão fascinante. A história dos dinossauros não é uma história fechada, encontrada em um livro antigo. É uma história que ainda está sendo escrita, desenterrada, pedaço por pedaço. E nos lembra que o nosso conhecimento é sempre provisório, que sempre há mais a descobrir, que o universo está cheio de maravilhas que vão além da nossa compreensão atual. Pense nisto. Por incontáveis séculos, os humanos encontraram ossos de dinossauros fossilizados sem saber o que eram. Eles os interpretaram como os ossos de dragões, de gigantes, de monstros míticos. Cada cultura criou sua própria história para explicar esses restos enigmáticos. De certa forma, eles não estavam totalmente errados. Os dinossauros são os dragões do nosso mundo real. São a prova de que a Terra, muito antes de nos pertencer, era um lugar de magia, de maravilha e de terror em uma escala que desafia nossos mitos. Eles nos conectam a um passado tão profundo e estranho que nos força a reavaliar nosso lugar no presente. Não somos os senhores da criação. Somos apenas os últimos inquilinos de um planeta muito, muito antigo, que já foi o lar de reis muito, muito maiores. Ao fecharmos esta viagem, ao retornarmos do tempo profundo para o aqui e agora, talvez possamos carregar um pouco dessa perspectiva conosco. Quando olharmos para um pássaro, talvez vejamos mais do que apenas um pássaro. Veremos um sobrevivente, um mensageiro de uma era perdida. Quando sentirmos o peso de uma rocha em nossa mão, talvez sintamos o peso do tempo que ela representa. E quando olharmos para o céu noturno, para as estrelas e os planetas distantes, talvez nos lembremos de que a história da vida na Terra é apenas uma pequena parte de uma história cósmica muito maior, e que a dança entre a criação e a destruição, entre a vida e a extinção, é a música do próprio universo. A história dos dinossauros é a maior história já contada em nosso planeta. E nós só começamos a aprender a lê-la. O livro está aberto e as páginas estão esperando. Se você pudesse saber uma única verdade sobre o mundo dos dinossauros, o que você perguntaria? Deixe sua pergunta nos comentários.